Olá, pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live de domingo. Hoje o tema da nossa live é merecimento. Vou esperar o Instagram avisar vocês que estão por aí. Enquanto isso, vou fixar aqui o comentário o tema da nossa live de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre como se sentir merecedora de viver uma vida incrível. Deixa eu colocar aqui só o tema. Quem for entrando vai acenando, vai me dando um bom dia para saber quem está por aí. Deixa eu fixar aqui. Bom dia, Bruna, Gabs, Carol, Thay. Bom, quem for entrando vai dando um bom dia. Vou esperar alguns minutinhos aí o Instagram avisando todo mundo. O tema da nossa live de hoje é merecimento. A gente vai falar sobre como se sentir merecedora de viver uma vida incrível, né? E quando eu falo viver uma vida incrível, eu estou abordando todos os aspectos da nossa vida, então, tanto financeiramente falando, quanto nos relacionamentos, nos bens materiais, nas coisas que você quer conquistar, no seu padrão de comportamento também. Então, sejam todas bem-vindas. Vamos passar amanhã aqui, pelo menos alguns minutos juntas nessa manhã de domingo. E por que eu decidi fazer essa live sobre merecimento? Ao longo dessa semana, depois de todo o processo que a gente fez na semana passada, da live sobre procrastinação e da masterclass sobre como parar de procrastinar para fazer mais dinheiro, surgiu muito essa dúvida sobre o merecimento, né? Como é que eu me sinto merecedora de viver uma vida incrível, né? Como que eu exercito isso dentro da minha vida para que eu consiga atrair coisas positivas, coisas boas, viver essa abundância, né, que tá no universo. E aí muita gente falou, Dani, entendi, né, que eu tenho que parar de procrastinar, que eu tenho que fazer mais dinheiro, mas eu não sei como me sentir merecedora, porque às vezes eu sinto que não é para mim essa vida, às vezes eu sinto que não faz parte da minha realidade. Então, gente, a live de hoje é para trazer para vocês a consciência de que merecimento, assim como qualquer outra coisa no mundo do autoconhecimento, você aprende e você consegue exercitar isso. Na live de hoje, eu fiz uma anotação aqui com 8 passos, 8 não, 9 passos, talvez tenham 10 passos aqui, de como você vai começar a exercitar o merecimento na sua vida, tá? O comprometimento que eu quero fazer com vocês aqui hoje é de que vocês anotem, porque eu vou dar dicas práticas de como você vai fazer isso. Então, como eu disse para vocês, a partir de agora, as lives serão bem didáticas, onde vocês terão aí os aprendizados para vocês começarem a aplicar isso no dia a dia de vocês, ok? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. A live de hoje sobre merecimento, a gente vai falar então no primeiro passo para se sentir merecedora de viver uma vida incrível. Primeiro é importante lembrar que viver uma vida incrível tem aspectos, essa vida incrível é diferente para cada uma de nós, né? Depende muito do que você quer para a sua vida e do que você entende por ser incrível. Cada uma está numa realidade atual, ou seja, você está vivendo uma realidade atual hoje e você quer expandir, você quer viver uma outra realidade. Talvez a realidade que eu vivo hoje seja a realidade que muitas de vocês queiram viver. Talvez a realidade que eu quero viver é uma realidade de uma outra pessoa que ela já vive hoje. Então a gente precisa ter essa consciência. É isso que eu quero que vocês tragam. Conforme eu for trazendo os passos para vocês, coloquem qual é a realidade que vocês querem viver. Beleza? Primeiro passo para que você se sinta merecedora de viver uma vida incrível, né? Exercitar o merecimento de receber essa abundância do universo, é você ter autorresponsabilidade. E como tudo na nossa vida, a autorresponsabilidade é a base do processo de merecimento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, gente,
Se a gente não focar naquilo que depende única e exclusivamente de você resolver e ficar focando apenas no externo, então nos obstáculos externos, na realidade externa, em resolver os problemas dos outros, você tira a responsabilidade de fazer aquilo que está no seu controle. Quando a gente está falando de abundância e de merecimento, de atrair e viver uma vida incrível, você precisa estar comprometida em fazer aquilo que está no seu alcance resolver. Todas as vezes que a gente fica tentando resolver o externo, a gente está gastando uma energia imensa que está sendo usada para algo que nunca resolveremos, porque se é algo externo e maior e não está sob seu controle, você nunca vai conseguir resolver. E você não tem energia quando você vai para a sua vida aqui, para você resolver as coisas que você precisa resolver aqui, entende? Então, o primeiro passo para você viver uma vida próspera, abundante e se sentir merecedora dessa vida é começar a listar as coisas que você precisa resolver e que estão no seu controle e tirar da sua lista de prioridades coisas que não estão no seu controle resolver. Por exemplo, quando a gente fala do governo, da sociedade, da pandemia, da economia, todas essas coisas externas são muito maiores do que você. Elas são muito maiores do que você. Você pode resolver a economia, a pandemia, enfim, a situação externa de alguma forma? Você sozinha não. Mas o que você pode fazer para auxiliar este processo? Resolver a sua vida. Fazer aquilo que está no seu controle. Então, se você é uma pessoa que fica o tempo inteiro lutando por causas externas, falando que você não está conseguindo as coisas na sua vida por conta do governo, da pandemia e etc., todos esses pontos que são externos, você não vai ter a energia necessária para canalizar o que você precisa fazer para receber essa abundância do universo, entende? Então, é assim, ó. Eu sugiro que vocês façam uma lista das coisas que estão na sua prioridade hoje. Então, o que mais passa na sua cabeça? Quais são suas maiores preocupações? Ao fazer essa lista, se você reparar que tem muita coisa dos outros para você resolver, muitos problemas externos para você resolver, muitas preocupações, pensamentos, sentimentos e comportamentos conectados à pandemia, à economia, a seus pais, a, sei lá, suas amigas, coisas que estão externas e que são maiores, portanto você não consegue resolver, saiba que esse pode ser o primeiro indício de que você não consegue nem visualizar a vida que você merece viver. Ou seja, você está tentando resolver os problemas dos outros e não está conseguindo olhar para a sua própria vida e fazer o trabalho que precisa ser feito para que você viva a vida incrível que você quer viver. Entende? Gente, atitudes vencedoras são pessoas que têm atitudes vencedoras, são aquelas pessoas que aquilo que está no controle delas, elas fazem 100%. Elas não delegam as responsabilidades para as outras pessoas. Entendem? O primeiro passo e a base, que é a autorresponsabilidade, enquanto isso não estiver intrínseco dentro de vocês, enquanto isso não exalar pelos seus poros a autorresponsabilidade, o merecimento não vem. Por quê? A base da nossa vida, que é a autorresponsabilidade, está conectada à nossa identidade, ou seja, como a gente se vê. E se eu me vejo como uma pessoa autorresponsável, se eu me vejo como uma pessoa realizadora, se eu me vejo como uma pessoa que resolve os meus problemas, automaticamente eu sinto que eu tenho mais capacidade de fazer as coisas e, consequentemente, me sinto merecedora de ter essas coisas. Então, vocês entendem que é uma cadeia de acontecimentos que tudo depende do quanto você é responsável pela sua vida? Esse é o primeiro ponto. O mais importante de todos eles dessa live. Então, anotem aí. Primeira coisa, fazer essa lista. Se identifico que estou muito no externo, volto para o meu centro, volto para a minha vida e começo a resolver os meus problemas, ok? Segundo ponto, gente, mentalidade e desejo. Vamos falar sobre essas duas coisas. Mentalidade de quem se sente merecedora de viver uma vida incrível, de quem atrai abundância.
de quem atrai abundância e prosperidade para sua vida, pessoas que têm essa atitude vencedora são aquelas pessoas que têm uma mentalidade próspera. E como é que a gente muda essa mentalidade? Como é que eu faço esse trabalho de mentalidade? Lendo livros, mergulhando no autoconhecimento, observando pessoas que têm essa mentalidade que você quer ter. Por quê, gente? Se eu estou sempre pensando que falta algo na minha vida, vibrando num padrão de escassez, sempre olhando para a vida do outro e sentindo inveja, sabe um exercício muito bom para você saber se você tem uma mentalidade próspera e abundante ou se você tem uma mentalidade escassa? É você olhar as pessoas que estão realizando as coisas e ver se você sente inveja delas. Quando você sente inveja das pessoas que vivem a vida que você quer viver, você não está abençoando o dinheiro que essa pessoa conseguiu. Você não está valorizando o processo que essa pessoa passou para alcançar esses objetivos e, consequentemente, você acaba entrando num padrão onde é uma vibração muito mais baixa, onde eu sinto inveja do outro, onde eu gostaria de estar no lugar do outro, e todos esses sentimentos, pensamentos, essas coisas que vêm, né, que determinam a nossa mentalidade, vai determinar e moldar a nossa realidade também. Então, a mudança na mentalidade, depois que você assumiu a responsabilidade, você precisa olhar através da sua lente. Então, imagina que a tua mentalidade, gente, é o teu óculos. Então, eu tenho aqui esse óculos, eu enxergo o mundo através das minhas crenças, das coisas que eu acredito, das coisas que eu vivi, aprendi, ouvi, enfim. Se eu vejo que isso me limita muito mais do que me expande, o que eu preciso fazer? Mudar esse padrão. Começar a colocar mais possibilidades e menos impedimentos para essa vida que eu quero viver. Faz sentido para vocês quando eu falo sobre mentalidade, quando eu falo sobre o que você acredita? Porque isso vai determinar a sua realidade. E se hoje está ruim, se está escasso esse seu padrão, você precisa alterar a sua lente para enxergar de outra maneira. Gente, e isso é um trabalho constante. É um trabalho diário. Por quê? Se você tá vendo a pessoa passar no carro e você imagina robô, ladrão, não tá fazendo alguma coisa certa, tá se achando, ostentação, opa. Como está a minha mentalidade sobre dinheiro? Opa, como está a minha mentalidade sobre viver uma vida próspera? Se eu tenho vontade de ter um relacionamento amoroso e eu olho uma pessoa com um relacionamento saudável e eu sinto inveja e eu sinto que isso não é para mim, eu sinto que isso não existe. Opa, como está o meu padrão de pensamento, de mentalidade em relação aos relacionamentos? Se eu acho que isso não é para mim, se eu tenho inveja das outras pessoas, eu preciso fazer essa mudança, preciso fazer essa alteração. Se você assume a sua responsabilidade e muda a sua mentalidade, você já startou. O caminho já começou. E aí começa o processo de lapidação, que são esses outros passos que eu vou falar para vocês. A minha sugestão para esse segundo passo, gente, é o seguinte: também pegar uma folha de papel e você vai anotar durante. Faz essa experiência durante 1 ou 2 dias. No caso, né? Se você não tiver muito contato com o meio externo nesses 2 dias, estende isso para uma semana. Mas observa qual é o padrão de comportamento que você tem em relação a dinheiro, em relação a relacionamentos, em relação a bens materiais, em relação às conquistas das outras pessoas. Eu vibro mais numa inspiração quando eu vejo os outros ou eu vibro mais numa inveja? Entende? Eu vibro mais num que vida incrível, o que essa pessoa faz eu vou fazer também, ou eu vibro num, nossa, certeza que roubou, certeza que esse relacionamento é péssimo dentro de casa, ai, odiei esse carro, ai, isso é muita ostentação, ai, isso é muito. Esse é o ponto que vocês têm que identificar. Por quê? Eu só mudo aquilo que eu tenho consciência que precisa ser mudado. Se eu não tenho consciência do que eu preciso mudar, como é que eu vou fazer essa alteração de padrão? Gente, e pensando na parte financeira, dinheiro é uma energia.
que fica perto de quem gosta dele. Se você sente asco do dinheiro, raiva do dinheiro, ódio do dinheiro, inveja de quem tem dinheiro, começou aí o teu problema. E é aí que você precisa resolver. E aí você vai ler livros sobre finanças, fazer cursos sobre mentalidade financeira, procurar pessoas que falam sobre isso, que têm essa mentalidade para você trabalhar isso dentro de você. Tá ficando claro tudo isso que eu tô falando para vocês? Sim ou não? Quem aí identifica que tem esse padrão mais limitante de inveja do que de potência, de abundância, quando se fala de dinheiro, de relacionamento, de bens materiais, de uma vida incrível? Ó, a Daniele já colocou aqui. Daniele não, Danile, né? Eu vibro numa crença que se eu ganhar muito dinheiro, vai dar muito trabalho, que será muita responsabilidade. Como se fosse virar um peso e a vida fosse ficar muito complexa. Agora, vocês pensem bem, se a vida virar um peso e ela ficar muito complexa, você acha que essa pessoa, né, vai ganhar muito dinheiro ou o dinheiro vai correr dela? Pensa, uma vida pesada e complexa, melhor não viver essa vida. Então eu me auto-saboto para ganhar dinheiro, eu me auto-saboto para ter um relacionamento incrível, eu me auto-saboto para viver uma vida próspera e abundante. Aí, ó, eu vibro na abundância, tenho tudo, mas empaco nos meus projetos. Provavelmente são projetos que, se ela colocasse em prática esses projetos, se ela tirasse isso do papel, daria muito dinheiro para ela. Mas aí a procrastinação do projeto é uma forma dela se auto-sabotar para se proteger. Por quê? Porque ela não quer internamente, o inconsciente dela tá vibrando ali, ó, dinheiro, problema, complexidade, peso. Então não ganha muito. Portanto, não tire esses projetos do papel. Porque se isso der certo, você ganhar dinheiro, você vai ter que lidar com essas coisas que não são gostosas. Mudar esse padrão. Mudar essa mentalidade. Entendem? Bom, fiz essas duas listas. Autoresponsabilidade e a minha mentalidade e o desejo. O que vem, gente? O terceiro ponto. O universo te trata como você se trata. Anotem essa frase. O universo te trata como você se trata. Se você vem se tratando com desprezo, com pouco, com escassez, com pensamentos limitantes, com sentimentos tóxicos, com alimentos que não te nutrem, com ambientes que te drenam, com relacionamentos que te machucam, é exatamente essa vibração que você está emanando para o universo. Então, usando essa frase como base, você vai identificar na tua rotina hoje. Se o universo me trata como eu me trato, a pergunta é: como venho me tratando? O que eu coloco para dentro do meu corpo? O que eu como? Como eu movimento o meu corpo? Quais são as coisas que eu consumo? Que tipo de música eu escuto? Que tipo de filme, de notícias eu leio? Quais são os livros que eu consumo? Quais são os relacionamentos que eu nutro? Quais são os meus hábitos de autocuidado? Você se sentir merecedora de viver uma vida incrível começa em vivendo uma vida incrível como você vive hoje. Consegue entender? Se hoje você não se trata com amor, com carinho, com saúde, com expansão, o universo vai te dar mais para quê? Para você se destruir mais? O universo vai te dar mais abundância para quê? Para você morrer logo? Não. Então se trate como você gostaria que o universo te tratasse. Coma coisas boas. Nutra o seu corpo. Nutra os seus relacionamentos. Consuma conteúdo de qualidade. Consuma coisas que
potencializam o seu ser e não coisas que te drenam. Frequente lugares que potencializam e expandam a sua abundância e não lugares que te limitam mais ainda. O universo te trata como você se trata. Se você levar essa frase para a sua vida e aplicar isso na sua rotina, no seu dia a dia, você vai perceber como é que as coisas vão transformando ao longo da sua vida. Faz sentido essa frase para vocês? Como é que você quer viver uma vida abundante, próspera, incrível, se sentindo um lixo e se tratando como um lixo? Semelhante atrai semelhante. Se eu me sinto péssima, atrairei coisas péssimas. Se eu faço escolhas ruins para minha vida, atrairei coisas ruins para minha vida. Simples. É o simples que não é fácil, porque a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Mas o primeiro passo é trazer essa frase para tudo. O universo me trata como eu me trato, como venho me tratando. Deixa eu olhar para minha saúde, deixa eu olhar para os meus relacionamentos, deixa eu olhar para os ambientes que eu estou frequentando, deixa eu olhar para as coisas que eu estou consumindo. Faça um filtro, faça uma peneira. Penere isso tudo e coloque na sua vida apenas situações, pessoas. Consuma aquilo que vai te expandir, não aquilo que vai te drenar. E aí, como é para vocês ouvir tudo isso? Esse é o terceiro passo. Então, terceiro não. É, o terceiro passo, né? E aí, o quarto passo é o seguinte: assumir minha responsabilidade. Autorresponsabilidade, a base. Comecei a desejar e mudar a minha mentalidade. Comecei a me tratar bem. O quarto passo é: o que eu quero me sentir merecedora? O que é essa vida abundante que eu quero viver? O que tem nela? Para que eu me sinta merecedora de algo, eu preciso saber o que é este algo. E aí entra um ponto que muitas de vocês ainda têm muita dificuldade: sonhar. Sonhar e acreditar nas possibilidades infinitas que existem no universo. Então, anotem essa frase. Se eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, novamente, se eu tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, como seria a minha vida? Onde eu moro, o que eu como, com quem eu me relaciono, como eu me trato. Como eu me trato, tanto fisicamente, na minha aparência, quais roupas eu visto, o que eu gosto de fazer, quais são os meus hobbies nessa vida, como é que eu me sinto preenchida. Aqui começa a expansão. Porque se ao olhar para a vida que eu quero viver, que eu acho que eu mereço viver, ou que eu gostaria de me sentir merecedora, eu não consigo enxergar esta vida, é aqui que começa o processo de expansão. Por isso a frase do tenho todo o tempo e dinheiro do mundo, como é a minha vida? Porque tempo e dinheiro são as maiores objeções das pessoas. Ah, eu não tenho tempo, por isso eu não faço isso e por isso eu não tenho dinheiro. Ou, eu não tenho dinheiro, por isso que eu não vivo essa vida incrível que você está falando que é pra gente sonhar. Ótimo. Então agora, num mundo de possibilidades, onde tudo é possível, você tem todo o tempo e dinheiro do mundo, como é a sua vida. Dani, eu não faço ideia. Aí você vai pegar uma folha de papel. Essa é a terceira atividade que vocês vão fazer. Você vai pegar uma folha de papel e você vai olhar as pessoas que vivem essa vida que você gostaria de viver. O que elas comem? Como é a rotina dessas pessoas? Quais são os hábitos dessas pessoas? Como são os relacionamentos dessas pessoas? E eu começo a construir a minha vida abundante dos sonhos baseado no que essas pessoas estão vivendo.
Pessoas que estão onde vocês gostariam de estar. Eu já dei essa dica para vocês. Entrem, por exemplo, em páginas e perfis aqui do Instagram de viagens, de lugares incríveis que você gostaria de conhecer. Ai, Dani, mas aí eu não vou me frustrar? Gente, aí é uma escolha. Se você quer escolher se frustrar com a realização das outras pessoas e não se inspirar, essa escolha é sua. Existe o papel da mulher adulta, que está disposta a fazer o que precisa ser feito para viver uma vida incrível, e o papel da criança que fica choramingando porque não tem o que o coleguinha tem. Você vai escolher. E aí é a hora que a mágica começa a acontecer. Porque se agora eu sei como é a vida que eu mereço e que eu quero viver e que eu vou viver, eu começo a ter clareza do caminho. Porque se eu estou vivendo uma realidade hoje que é diferente dessa realidade que eu quero viver, e agora eu identifico a realidade que eu quero viver, o caminho fica claro. Tendo a clareza do caminho, eu não preciso ficar focando no fim e fazendo uma comparação com o momento atual. Eu não preciso ficar, então minha vida tá aqui hoje, que droga, onde eu quero chegar tá muito longe. Não, não. Eu sei onde eu tô hoje. Agora eu já sei também a vida abundante e que eu mereço viver. E agora eu tenho clareza do caminho. Todos os dias, ao abrir os meus olhos, eu tenho que fazer o quê? O próximo passo. Esse vai ser o foco agora. O próximo passo. Um passo depois do outro. Um passo depois do outro. Se essa vida tá aqui, essa aqui tá aqui, e o caminho é esse, eu vou um passo depois do outro, um passo depois do outro, um passo depois do outro, eu vou chegar nessa vida. Não tem segredo. Não é misticismo. É prático, é óbvio. Mas requer um comprometimento. A autorresponsabilidade. A base. Lembram? Se você não fizer, ninguém vai fazer. Ponto. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Sim ou não? Como tá sendo? Quem sabe exatamente onde quer chegar? Quem identifica esse lugar? Quem não identifica esse lugar, anotou a pergunta para vocês identificarem de uma vez por todas depois da live de hoje? Sim? Ótimo. Bom, e o próximo passo é o seguinte. Eu vou até assim dar algumas dicas para vocês, práticas, que é importante que vocês anotem essas dicas para vocês aplicarem isso no dia a dia, tá? Saia da mediocridade. Então vamos começar a entender o que é mediocridade, né? Mediocridade, pessoas medíocres são pessoas que estão vivendo na média, tá? E aí, o que você precisa identificar quando eu falo de sair da mediocridade para que você viva essa vida abundante e se sinta merecedora de viver essa vida abundante? As pessoas que estão vivendo na média, será que elas estão nesse lugar que você gostaria de estar? Porque se essas pessoas não estão, você precisa fazer o oposto do que a média faz. Se a galera que está vivendo essa vida que considera normal, é assim mesmo, mas é uma vida limitante, de relacionamentos ruins, de uma saúde mediana, de dinheiro, paga as contas só, de não realiza sonhos, e você tá olhando essa galera e convivendo com essa galera como média, você vai ter que olhar e ver o que essa galera faz para você fazer o oposto. Então, sair da mediocridade é você olhar para quem está na média e fazer diferente deles. Se as pessoas estão trabalhando das 8 às 18, você vai trabalhar depois das 18 horas. Se as pessoas não leem, não estudam, não se especializam, você vai estudar e se especializar. Se as pessoas estão acostumadas a aceitar relacionamentos horríveis para suas vidas, você vai não aceitar qualquer porcaria que chegue na sua vida. Você vai ser uma mulher seletiva, uma mulher que vai escolher a pessoa que você vai dividir a sua vida, uma mulher que vai se lapidar para atrair essa pessoa para sua vida. Se as pessoas estão vivendo com um salário médio que não conseguem realizar sonhos, você vai fazer o que for preciso para ter o oposto dessas pessoas, que é o quê? Um salário incrível que dá para realizar os seus objetivos e os seus sonhos. Se as pessoas estão com medo de empreender, a mediocridade, você vai fazer o oposto e vai empreender.
e vai colocar a sua verdade no mundo. Se as pessoas medíocres não têm rotina, você vai ter uma rotina disciplinada. Sair da média. Se a média fosse boa, não viveríamos a sociedade mais doente, mais depressiva, mais ansiosa, mais desesperançosa que a gente vive hoje. Se você quer se sentir merecedora de viver e viver uma vida incrível, saia da média. Como que você vai fazer isso? Pegar uma folha de papel também e vai anotar quais são os hábitos das pessoas que eu convivo. Quanto que elas ganham, como que elas vivem a vida delas, quais são os principais hábitos que elas têm. Identifica. Será que eu tenho convivido mais com pessoas medíocres ou será que eu tenho olhado a vida de pessoas medíocres? Como que eu posso agora fazer o oposto e sair da média e expandir isso? Faz sentido para vocês, gente? Anotem essas dicas. Essa live não vai ficar salva. Então, permaneçam aqui, porque tem ouro aqui para vocês em conteúdo que eu fiz exclusivamente para essa live. Não vou deixar ela salva. Então, pega papel e caneta. Se você chegou agora, ainda tem meia hora para você anotar. E anotem as dicas que eu vou dar, porque eu ainda tenho coisa para falar aqui. Bom, o próximo passo é o seguinte. Peguei ali, então vamos recapitular. Para quem chegou agora, né? Autorresponsabilidade, que é a base, né? Então, tenho autorresponsabilidade. Segundo passo o universo te trata, mentalidade. Então, autorresponsabilidade, mentalidade, desejo, né? Despertar essa nova mentalidade. Terceiro passo, como é o universo me trata como eu me trato. Quarto passo, como é a vida que eu quero viver. Quinto passo, sair da mediocridade. E agora o sexto passo, que é o processo. O processo. Então, entendi que estou aqui, entendi que é aqui que quero chegar, assumi as minhas responsabilidades, comecei a mudar a minha mentalidade, comecei a me tratar como o universo, como eu gostaria que o universo me tratasse, ok? Fiz todos esses passos. Agora, eu saio da média e identifico todas as coisas que eu preciso fazer para sair da mediocridade. Existe um caminho. E esse é o segredo. Sair daqui e chegar aqui. O caminho. O que diferencia as pessoas que não saem daqui das pessoas que estão aqui é o processo. E o processo requer disciplina, rotina. Anotem essa palavra. Sem rotina, não existe vida abundante. Sem rotina não existe vida abundante. Por quê? Porque para que eu consiga fazer todas essas alterações de me tratar como eu gostaria que o universo me tratasse, mudar a minha mentalidade, assumir as minhas responsabilidades, estabelecer onde eu quero chegar, eu preciso ter disciplina. E fazer aquilo que eu me proponho a fazer diariamente. Lembram que eu falei? Estou aqui, quero chegar aqui, tenho clareza do caminho, agora eu vou focando no passo a passo. A rotina é o passo a passo, gente. Ter uma rotina de estudo, de saúde, de trabalho, de nutrir seus relacionamentos. E agora eu vou dar um plus para isso aqui da rotina. Incrementar e implementar na sua rotina diária hábitos abundantes. Que pode ser desde comprar um sabonete mais caro, que assim, essa dica do sabonete eu aprendi com a Paula Abreu, minha mentora, que é maravilhosa essa dica, gente, que é assim. É claro que deve existir um sabonete, sei lá, banhado a ouro, de diamante, que devem custar uma fortuna. Mas se a gente pensar assim, no máximo de quanto custaria um sabonete, vamos pegar
L'Occitane, The Body Shop ou alguma marca mais sofisticada de cosméticos aí, você pegar o sabonete mais caro dessa loja, no máximo vai custar o quê? Uns R$30? R$40? Não sei. Mas essa é uma decisão que você toma de eu não tenho dinheiro para estar naquele lugar que eu gostaria ou fazer aquela coisa que eu acho que eu mereço viver ainda. Mas eu tenho R$30. E, gente, eu não vou nem nos R$30. Eu posso ir um pouco não, eu posso ir bem menos que isso. Por exemplo, ao invés de você comprar um sabonete que custa R$1, você pode comprar o que custa 3 no mercado. Que é, sei lá, Febo, né? Ou um sabonete, eu não sei qual o mercado que vocês vão, quais são os sabonetes mais caros que tem ali no mercado, mas é algo que não vai te empobrecer. E você começa a implementar nessa rotina, nesse passo a passo, o que cabe no teu bolso, hábitos de abundância. Temos um passarinho bem aqui na minha sacada, nos visitando para essa live abundante. Escutem, ó. Ele tá literalmente aqui, ó. Entendem? Sim ou não, gente? Falei do sabonete, mas pode ser outra coisa. Por exemplo, você se permitir sentar um dia na sua casa, num hábito de autocuidado, e fazer um escalda-pés. Ai, Dani, escalda-pés, o que é isso? Você pode ferver uma jarra uma água no seu fogão e colocar umas ervas e colocar o seu pé e ali se sentir merecedora. Se sentir importante, se sentir abundante. Vocês estão ouvindo, gente? Ele tá bem aqui do ladinho. Trazer para a sua vida, hoje, para a tua rotina, hábitos abundantes. Tomar um banho de luz apagada, se sentir merecedora daquele momento. Comer uma comida gostosa que você gostaria de comer. Vamos supor que você hoje não tenha dinheiro para comer, sei lá, vamos supor que você gosta de comida japonesa, mas custa caro para a tua realidade e você não consegue comer comida japonesa todos os dias. Faça caber no teu orçamento, pelo menos, sei lá, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, o dia que você vai se dar aquela refeição luxo. Você pode até acender uma vela e comer aquela comida japonesa que você fala, cara, eu vou comer isso aqui quantas vezes eu quiser no meu futuro. Eu vou até o mercado e não vou precisar olhar o preço das coisas. Não vou precisar olhar o preço das coisas no cardápio, dos restaurantes, dos melhores restaurantes. Vou me dar essas experiências. O universo te trata como você se trata. E dentro desse processo, dessa rotina, existem coisas que vão te preparar para chegar na vida abundante. Então, gente, uma frase que eu gosto muito da professora Lúcia Helena Galvão, né, que ela fala sobre os filósofos estoicos, né, tá conectado ao estoicismo, que é o seguinte, a vida não simplifica. Vou repetir, a vida não simplifica. Então, conforme você for crescendo, você for expandindo, não é que a sua vida vai ficar mais difícil, mas você vai ter mais responsabilidades. E se você estabelece uma rotina e é uma pessoa disciplinada no processo, você vai dar conta de lidar com as responsabilidades. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Quando você crescer financeiramente, quando você crescer e prosperar o seu negócio, você vai ter que lidar com mais responsabilidades e trabalhar mais. Só que isso não é um problema se você se preparou no processo. E aí, quando eu escuto vocês falarem assim para mim, mas se eu acho que eu mereço viver uma vida abundante, então eu vou começar morando num apartamentinho pequenininho, eu vou sair da casa dos meus pais para morar numa kitnetzinha chechelenta que eu não acho que eu mereço aquilo agora. Pensamento escasso e infantil. Por quê? Se sentir e se enxergar merecedora de viver uma vida incrível requer assumir a responsabilidade de que para viver essa vida, você terá que atravessar o processo. E o processo vai te preparar, vai te dar as ferramentas necessárias para que você consiga expandir e chegar até esse lugar. Então, sim, você vai ter que começar do zero. E essa é a nossa próxima dica. Criar a casca. Criar a casca.
onde, se eu sei onde eu tô e se eu sei onde eu quero chegar, eu enxergo o caminho e tem esse processo onde eu vou ter rotina, onde eu vou ter disciplina, onde eu vou fazer o que precisa ser feito. Vocês acham que isso aqui é o caminho do pônei cor-de-rosa, gente? Vocês acham que esse processo que eu tô falando para vocês é o processo da estrada encantada do arco-íris pirilim pim pim? É foda. Tem perrengue, tem desafio, tem frustração. Tem o passo a passo. Então, hoje eu tô aqui ganhando X, eu não saio de X para ganhar 3 milhões. Eu saio de X para ganhar 2x. E por que que precisa atravessar o caminho? Porque se eu sair do X para 3 milhões, eu não sei como lidar com 3 milhões, gente. Agora, se eu saio do X para o 2x, para 3x, para 4, para 5, para 10, para 15, quando chegar nos 3 milhões, isso será constante na minha vida. Negócios abundantes são negócios que faturam sempre. Todos os meses, todos os anos. Não são negócios que ganham uma quantidade de dinheiro e depois não ganha mais. Ganham uma quantidade de dinheiro e depois não ganha mais. E a preparação é importante para isso. Novamente, entenderam todos os passos? Por que que existe uma sequência? Pergunta, gente. Como é que tá sendo para vocês? Está fazendo sentido? Sempre que compro algo mais caro para mim, eu me sinto culpada. Trabalhar as suas crenças de merecimento e de dinheiro. Lá atrás, mentalidade. Por que que eu sinto Por que que eu sinto essa culpa? O que que aconteceu lá atrás na minha vida? Para eu me sentir culpada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Vocês precisam entender que tudo que vocês pensam, sentem e se comunicam tá moldando a realidade de vocês o tempo inteiro. Então, identificar esses padrões e mudar isso é o primeiro passo. O que aconteceu lá atrás? Quais são os pensamentos, os ensinamentos e os modelos que eu tenho de dinheiro? Começa pelo livro Segredos da Mente Milionária, gente. Quem tá nesse processo precisa começar por esse livro. Bom, criei a casca. E agora? Refinamento. Anotem aí. Refinamento. Refinamento, 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 refinamento. Até chegar onde você quer. Refinamento. E eu vou falar um pouco sobre refinamento para vocês, porque é imprescindível. Bom, quando eu enxergo a realidade que estou vivendo hoje e a realidade que quero viver e vejo que está muito diferente, ou seja, o padrão das pessoas que eu estou convivendo, os pensamentos, as conversas dessas pessoas, as coisas que eu estou consumindo, eu refino isso, passando pela peneira. Vou encontrar pessoas mais prósperas e abundantes para eu conviver. Ou, pelo menos, pessoas que estejam buscando viver essa vida que eu quero viver também. Vou começar a ler coisas que as pessoas medíocres que estão na média não estão lendo. Vou refinar o meu gosto. Vou estudar, vou me tornar uma pessoa mais culta. Vou consumir filmes, documentários, músicas que refinam o meu gosto, não que depreciam. Pode parecer preconceito para algumas de vocês o que eu vou falar, mas é diferente você estar em um ambiente que as pessoas estão ouvindo funk do muito louco, com aquelas letras super vulgares e rebolando até o chão e uma bebedeira sem fim, de pessoas que estão em um outro ambiente ouvindo músicas mais refinadas, conversando sobre coisas e crescimento, falando sobre autodesenvolvimento. Não estou dizendo que você não pode frequentar esses ambientes. Eu estou pedindo para você olhar a vida que você vive, a vida que você quer viver e ver se está congruente. Refinar, sentar e poder ter o conhecimento de conversar sobre coisas profundas com as pessoas. Sabe por quê?
As pessoas que estão onde vocês gostariam de estar, vivendo essa vida abundante, elas têm um conhecimento que você não tem. Mas se você tivesse hoje a oportunidade de se sentar com a pessoa que você admira, com a pessoa que vive a vida que você gostaria de viver, o que você conversaria com essa pessoa? Cara, se você passa só os seus finais de semana bebendo, ouvindo músicas vulgares, vendo Big Brother, noticiário, você acha mesmo que você vai ter alguma chance de ter uma conversa incrível com essa pessoa? O universo, quando a gente começa a manifestar abundância para nossa vida, ele vai nos cruzar com as pessoas certas. Só que você precisa estar pronta. Porque se você não estiver pronta e preparada, a oportunidade vai passar. E a coisa mais importante de viver uma vida incrível é o timing. O timing vai chegar. Quando ele chegar, se você não estiver pronta, vai passar. Seja a pessoa mais burra da mesa. É isso mesmo. A pessoa mais burra, mas que sabe qual é o nome do autor que vocês estão falando, mas que sabe a história que vocês estão contando, mas que sabe que precisa desenvolver essa habilidade. Então entra no assunto e aprende. Então entra no assunto e se interessa por aquilo. Refinamento. Dia após dia. Acordei, abri os meus olhos. Como posso me refinar mais hoje? Desde o que eu visto, ao que eu como, ao que eu leio, as pessoas que eu convivo. Ai, Dani, o meu meio tá muito difícil de encontrar essas pessoas refinadas. Fique sozinho um tempo. E comece a pedir que essas pessoas apareçam na sua vida. Mas não se relacione com qualquer coisa, qualquer pessoa, só porque você tá com medo de ficar sozinha, porque o universo te trata como você se trata. É uma sequência, é um processo. Não tem como dar errado. Ai, minha luz aqui quase caiu. Mas requer disciplina. Entende? Vou só colocar aqui, peraí, gente. Disciplina. Fazer todos os dias. Outras formas também de vocês refinarem o processo de vocês, gente, é escrevendo. Então, por exemplo, sinto hoje que tô vibrando muito na escassez, sinto hoje que tô vibrando muito nesse padrão mais baixo. Então, escrevo essas emoções, escrevo esses sentimentos. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de todo esse processo de mudança, de autorresponsabilidade, de mentalidade, é um trabalho diário e vai ter dia que a gente não vai estar muito bem, vai ter dia que a gente não vai estar muito disposta. E nesses dias, não só nesses dias, né? Mas como uma rotina todos os dias, é importante você ter um mapa do seu progresso. O que é o mapa do seu progresso? Escrever sobre o que você pensa, o que você sente, como que você está se sentindo fisicamente, como que você está se tratando hoje, e amanhã, e depois. E ao fazer, isso chama journaling, né? Que é um hábito de você fazer o seu diário ali. Você começa a perceber, caraca, há 6 meses atrás eu tava vendo BMW na rua e falando que o cara era ladrão porque andava num carro incrível. Agora, 6 meses depois, eu tenho a foto de um carro incrível que eu quero conquistar. Tô progredindo. Continuo no caminho. O progresso, ele traz pra gente a estamina, o combustível pra gente continuar no caminho. Entendem? Saiam da média, gente. Expandam. Uma coisa muito legal de vocês pensarem é assim, ó. A crise existe, a pandemia existe, a situação atual que a gente está vivendo existe. Tudo isso é externo. Lembram? Início da live, maior do que você. Então você não pode controlar. Mas sabe o que vocês podem começar a fazer e começar a pensar a partir de hoje, quando vocês veem essas situações externas e tudo isso acontecendo? O dinheiro não vai sumir. Ele vai mudar de mão. O dinheiro não vai explodir e virar pó. Ele vai mudar de mão.
Como assim ele vai mudar de mão? Não estou aqui entrando no mérito de justiça, de injustiça, de situação financeira, de cultura, de nada disso. Isso tudo existe, isso tudo é real, mas a gente não está falando sobre isso aqui. A gente está falando daquilo que está na sua responsabilidade. Já que o dinheiro vai mudar de mão, o que eu preciso fazer para que ele venha para minha mão? Gerar valor para a minha vida e para a vida das outras pessoas. Gerar mais valor. Então, estudo mais e coloco isso para o mundo. Trabalho mais e coloco isso para o mundo. Me cuido mais e coloco isso para o mundo. Ele só vai mudar de mão. A escolha se ele vai vir para tua ou para dar outra pessoa é sua. Média. Mediocridade. E aí? Como estamos por aí? Eu sei que eu tô, correndo, assim, falando bastante, não parando muito, mas é porque existe uma construção. Essa live foi construída passo a passo para você conseguir aplicar isso na sua vida. Então, é uma construção. Precisa ter o começo, meio e o fim, né? Senão vocês ficam... E o último passo aqui para eu abrir para perguntas de ter 10 minutos aí é o círculo das pessoas que você convive. A gente já falou um pouco sobre isso ao longo desses passos aqui que eu dei. Mas vou reforçar para finalizar, né? Você é a média das pessoas que você mais convive. Então faz uma lista. Como é a vida dessas pessoas? Como é a mentalidade dessas pessoas? O que essas pessoas consomem? Refinamento. Todos os dias. E aí? Perguntas? Vou abrir para as perguntas agora, para vocês tragam aí para a realidade de vocês qual que é a maior dificuldade que você tem hoje em chegar nessa vida abundante, para eu poder te ajudar. Olha lá, estou precisando melhorar essa média. Sim, gente. E assim, nesse processo, às vezes é um caminho doloroso, porque você fala, nossa, mas agora eu percebi que eu vivo no meio só de pessoas que estão na média, e agora eu vou ficar sozinha? Começa a filtrar. Vai diminuindo a convivência. Significa então que eu vou ter que abandonar as minhas amigas? Gente, agora é vida adulta, meus amores. Vida adulta, sonho para realizar, coisas para fazer, contas para pagar, sonhos incríveis para viver. Se você tem essas amigas que não estão nem aí para nada, conviva com elas de vez em quando você conseguir, quando você quiser, para jogar a conversa fora, dar umas risadas, mas não faça isso o seu principal círculo de amizade se você quer crescer. Se você não quer crescer, ok, continua. Trago sempre escolhas para vocês. Coragem de crescer, dica do refinamento, eu amei. Eu me sinto muito sozinha nesse processo. Bem-vinda! Eu também me senti e ainda me sinto às vezes. Por isso eu entro. Hoje em dia, gente, o meu grupo de pessoas não moram na minha cidade. São pessoas que moram em outros lugares, grupos de mentoria que eu participo, grupos de pessoas que estão expandindo e crescendo, cursos que eu faço, mentores que eu tenho. Ainda não consegui estabelecer essa rede de pessoas ao meu lado aqui. Tá tudo bem? Enquanto isso, eu sigo estudando, trabalhando, rotina, autocuidado no meu processo. Sempre buscando expandir a minha rede de influência. Porque eu sei que quando essas pessoas chegarem, eu estarei preparado. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Tem o pulo do gato para desenvolver a disciplina e a constância? Não tem pulo do gato. É simplesmente você começar. Fazer o que precisa ser feito e decidir. O que poderia ser o pulo do gato é você assistir a live de procrastinação que está no meu IGTV e identificar o teu basta ali, né? O que é o teu basta? É o momento onde você onde você faz essa transição de parar de adiar, mas dê mais sentido para sua vida e coloque um lugar incrível para você viver.
sair do papel da criança e entrar no papel de adulto. Existem níveis de consciência que você vai atravessar nesse processo, Dani. E aí, não existe segredo, é fazer todos os dias. Quando eu comecei a me priorizar, esse refinamento também foi acontecendo automaticamente. Acontece, é uma peneira natural que vai rolando na vida, gente. Como conviver em um meio negativo sem me influenciar por isso? Não dá. Tem que sair do meio negativo se você quer viver uma vida incrível. Se é seu pai e sua mãe, já tá tarde, sai daí agora. Se são suas amigas, começa a peneirar. E se são pessoas do seu trabalho, começa a focar a sua energia em fazer o seu, em ser a melhor, para você poder expandir e, quem sabe, empreender e crescer profissionalmente. Meu grupo mudou automaticamente, sim. As minhas amigas ignoram todas as minhas tentativas de melhorar. Amiga de verdade não é quem chora quando você tá mal. Amiga de verdade é quem aplaude o teu crescimento. Amiga de verdade é aquela que respeita as tuas escolhas porque sabe que você está trilhando um caminho próspero e abundante. Aquelas que te criticam, aquelas que têm inveja, aquelas que dizem que você não vai conseguir, que você parou de sair com elas, que você agora só trabalha, não são suas amigas de verdade. Amigas para chorar tem um monte, amigas para celebrar não tem muitas. Entendam isso de uma vez por todas. E é por isso que existe uma peneira e um refinamento. Tirem o véu da ilusão de vocês, gente. As pessoas que eu mais convivo diariamente são minha mãe e meu marido. Mas os dois têm os mesmos problemas. Bom, o marido você escolheu, a mãe não, né? Se você convive diariamente com a sua mãe, não sei se você mora com ela. Se não, você tem que sair daí. E o seu marido, você que escolheu. Então, agora é uma decisão. Ou refinar e mostrar esse mundo para ele e falar: opa, quero crescer. Você vem comigo ou vai ficar aí reclamando? E aí você escolhe. Alguma meditação guiada que você indica? Gabi, especificamente para merecimento, tem a da manifestação, que eu acho que é aquela que você tem acesso, né? Depois eu te mando, que eu acho que é interessante. Uma das minhas maiores dificuldades é a indecisão. Tipo assim, tá, quero mudar e atravessar essa ponte, mas como? Qual o caminho? O que eu faço primeiro? O que eu estudo? Por onde eu vou? Essas coisas. Indecisão também é uma decisão. Você não saber onde você quer chegar também é uma decisão, né? Você não saber o caminho também é uma decisão. O que você precisa estabelecer é onde como seria a minha vida? Você tem que responder essa pergunta. Com todo o tempo e dinheiro do mundo, como seria a minha vida? Começa, mas eu não tenho noção 100% clara, mas você sabe que você quer ganhar mais dinheiro e hoje você não tá ganhando, você já tem aí um norte do que você precisa fazer. Sem estudar e sem trabalhar muito, você não vai chegar nesse lugar, já te adianto. Então começa por aí. Relacionamento a mesma coisa, viagens a mesma coisa e assim por diante. Começa respondendo essa pergunta. Sou empreendedora. Vou responder mais essas duas aqui. Sou empreendedora e quero morar sozinha, mas ainda não consigo me sustentar sozinha. Me mudo agora com a ajuda dos meus pais ou espero ser autossuficiente? Você pode mudar com a ajuda dos seus pais desde que você trace, tipo, 3 meses. Em 3 meses eu vou me movimentar, eu vou fazer mais dinheiro. Como empreendedora, você sabe que você tem que se movimentar muito para você expandir. Você sabe que isso só depende de você. Coloca uma meta aí, sai, fala, ó, vocês podem me ajudar até X meses. E não coloca isso, tipo, até 5 anos, tá? Coloca, sei lá, 3 meses, no máximo 6 meses, vocês me ajudam, eu vou me virar aqui. E aí, minha filha, você corre atrás do seu, passou 6 meses, não conseguiu, para de aceitar o dinheiro dos seus pais e vai se virar. Eu sairia com o que eu tenho e usaria todas as técnicas e ferramentas necessárias para gerar necessidade de fazer mais dinheiro. Entendeu? Dani, dá dicas de livros para melhorar a crença de merecimento. Eu falei para vocês do livro dos Segredos da Mente Milionária. Esse aqui eu acho que é o primordial, assim, para quem está começando, tá? Comecem por ele para identificar as crenças de dinheiro de vocês, né? Tudo que aconteceu lá atrás e que automaticamente está refletindo na vida de vocês hoje. Feito!
Sim ou não? Bom, gente, é isso. Qual foi a sua maior sacada na live de hoje? Coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Eu quero ver. Aquela coisa que você ouviu, que virou aquela chave que você falou assim: caraca, é isso. Nossa, é isso. É por isso que eu não vivo a vida que eu quero viver. Qual foi essa sacada? Esse também, O Homem Mais Rico da Babilônia, maravilhoso. Que a Eri deu a dica para vocês aí. Eu tô bolando, gente, um conteúdo específico aqui para vocês, de temas, né, específicos, livros para X. Aguardem, tenham um pouquinho de paciência, que é assim que eu estruturar toda a minha vida aqui, eu vou soltar esses conteúdos para vocês. Movimento, merecimento, a maior sacada, o universo te trata como você se trata, o cérebro tá fritando aí, rotina e disciplina, refinamento, ótimo. Muito obrigada. Refinamento e autocuidado, a Gabs, ótimo. Não existe vida abundante sem rotina. Parabéns. Obrigada, Aline. Sair da mediocridade, da média, rotina, disciplina e rotina. Refinamento. Refinamento tem que ser em caps lock, né? Seja a pessoa mais burra da mesa. Show. Merecimento e escolhas. Perfeito, galera. Olha só. Tô pensando aqui, como vocês falaram que a live foi tão incrível, eu tô incrível, eu vou lançar um desafio para vocês. Se vocês quiserem que essa live fique salva, eu vou postar uma foto e vocês vão lá no feed comentar essa live dizendo qual foi o seu maior aprendizado na live e marcar as pessoas que você quer que assista essa live. Se essa live chegar, se os comentários da foto chegarem a 100 comentários, eu disponibilizo a live salva aqui para vocês, pode ser? Vamos fazer esse desafio para expandir e levar para essa galera? Vou postar uma foto agora lá, você vai correr lá e vai escrever a vida que você quer viver e vai marcar alguém para assistir essa live. Se a gente chegar a 100 comentários, eu disponibilizo essa gravação para vocês. Pode ser? Meninas, tirem um print, quem quiser tirar um print para mostrar que vocês estão no processo, que vocês estão no caminho. Postem nos stories de vocês e me marquem que eu vou remarcar vocês, tá? Vou repostar vocês, perdão. E é isso, se vocês estão aqui às 9 horas da manhã nesse domingo, dispostas a crescer, a expandir, quero te dizer que, ó, já tá acontecendo, tá? Porque tem muita gente que tá dormindo, cara, e vocês estão aqui. Beijo no coração, posta nos stories o print da live de hoje e corre no feed colocar como é que vai estar a tua vida daqui 1 ano e marcar alguém lá para assistir essa live depois. Tá bom? Beijo no coração de vocês e vejo vocês. Talvez a gente se veja na quarta-feira ou no domingo que vem às 9 da manhã. Mas o conteúdo vai ser incrível igual a esse. Beijo!